Cada vez mais nós temos ouvido falar sobre casos de trombose. Então, nada mais justo do que abordarmos esse assunto de total importância. Então, se esse assunto te interessou, aguarda a vinheta, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais um vídeo aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal. E hoje aqui abordando um assunto que está tomando as nossas rodas de conversa, né? Cada vez mais nós temos visto relatos e perguntas sobre os quadros de trombose. A trombose não é nova na sociedade. Sempre existiram pessoas propensas a desenvolver trombos e, consequentemente, desenvolverem a trombose, mas esses casos acabavam passando despercebidos em muitos momentos e chamavam atenção mais quando ocorriam em pessoas novas. O que acontece é que agora nós estamos vendo um alto número, um grande número, um aumento das pessoas, os pacientes acometidos por trombose. Então, as questões, as dúvidas sobre esse quadro, elas estão sendo mais frequentes e precisam ser sanadas. Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Então, já que nós temos que iniciar por algum ponto, vamos iniciar sobre o que é a trombose, né? A trombose ela é caracterizada pela formação de coágulos no nosso organismo em locais onde não houve sangramento. O coágulo em si, ele é uma peça importante, fundamental para quadros em que há sangramento. Ele auxilia no bloqueio dessa região onde está ocorrendo o extravasamento de sangue para um local onde o sangue não deveria ir e assim impossibilita que mais sangue extravase. Porém, esse coágulo ele não pode ser formado do nada. Ele possui uma função e quando ele é formado e não há necessidade dessa função, dele desempenhar essa função, ele acaba por muitas vezes causar danos ao organismo, que é, no caso, a questão de obstrução de alguns vasos, que eu vou relatar melhor a seguir. Então, para ficar mais claro, esses trombos, esses coágulos que são formados, eles acabam muitas vezes obstruindo a passagem de sangue de alguns vasos, principalmente se esses vasos forem capilares, que são vasos com calibres menores e podem sim sofrer uma obstrução muito mais facilmente do que vasos com calibres maiores. Mas aí vem outro ponto de questionamento. Trombo é diferente de coágulo? Então, alguns profissionais classificam os dois como sendo a mesma coisa. Nós podemos sim relatar os dois, de certa forma, com uma igualdade, porém, se sabe que há diferenças quanto à característica de cada um, e isso já serve para diferenciá-los. Então, para ficar mais claro, o que é um trombo? O trombo, normalmente, ele é seco, rígido, firme, e se agrega à parede do vaso. Ele é formado quando não haveria necessidade de ter essa coagulação, essa agregação de células sanguíneas e, na sua maior parte, ele vai ter, então, a agregação das células do sangue em si. Já o coágulo é mais maleável, mais úmido, elástico, mas, claro, que podem gerar obstruções, tanto o coágulo quanto o trombo em si. Então, por isso, essa atenção toda nesse quadro. Tendo entendido agora essa questão da diferença, que pode haver a diferença na classificação entre trombos e coágulos, rapidinho, antes de irmos para o próximo ponto, já quero pedir que se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça favor de se inscrever, já deixa a sua curtida, o seu like, isso é muito importante e, claro, no final desse vídeo, se você gostou dele, compartilhe com mais pessoas. Isso é importante também para a gente espalhar conhecimento. E tendo comunicado já os avisos de utilidade pública, vamos seguir aqui com o vídeo agora falando sobre os tipos de trombose. Existem vários tipos, várias nomenclaturas, porque a trombose ela vai ser referida, vai ser denominada na região que ela ocorre, porém, elas podem ser também divididas em grupos.
nós podemos ter as tromboses arteriais e as tromboses venosas. Como o próprio nome diz, vocês já devem ter percebido, trombose arterial vão ocorrer nas artérias e as tromboses venosas vão ocorrer nas veias. Então, dentre elas, as que possuem maior ocorrência são as arteriais, as tromboses arteriais, mas de igual forma, ambas são preocupantes, né? As tromboses arteriais, elas estão ligadas, por exemplo, com alguns AVCs, com o infarto agudo do miocárdio. Já as tromboses venosas, então, nós temos a trombose venosa profunda, que é aquela que afeta os membros inferiores, e normalmente nós lembramos dela quando algum paciente relata que teve trombose. A primeira coisa que vem na cabeça é a imagem de uma perna inchada, né? E nós já vamos falar sobre os sinais e sintomas. Mas também ainda pode ocorrer um tipo de venosa que se chama tromboembolismo pulmonar. E, como o próprio nome diz, é uma embolia, né? Ele que ocasiona a embolia pulmonar em muitos casos. E nessa questão, normalmente temos o trombo formado, ele se desprende da onde ele está e viaja até o pulmão e lá sim obstrui, gerando a embolia pulmonar. Então, basicamente, é esse o tipo de classificação que existe. Então, agora passamos para um outro tópico aqui no vídeo, muito importante também, que é sobre os fatores de risco. O que desenvolve, o que facilita o desenvolvimento da trombose. Então, inicialmente, nós temos fatores genéticos, que nós sabemos que as pessoas que já possuem casos na família têm que ter esse cuidado maior, né? Essa atenção com a sua vida, com todos os seus hábitos, porque dependendo dos seus hábitos, se você já tem fator genético, isso vai facilitar o desenvolvimento desse quadro muito mais rapidamente e muitas vezes de uma forma antecipada. Também nós sabemos que a idade avançada facilita o desenvolvimento desse quadro, né, o início desse quadro no organismo, mas é só fator genético e idade? Não, né? O fumo, então, tabagismo, alcoolismo, que são vícios que danificam os vasos sanguíneos, danificam, alteram as questões de fatores de coagulação, né, afetam diversos sistemas do nosso corpo, então eles sim podem facilitar, aumentar o desenvolvimento dos trombos. Pacientes com colesterol muito elevado, né, tendem aí a ter também um LDL, que é um dos colesteróis também existentes, classificado como colesterol ruim. Quando eles estão muito acima dos níveis desejados, sim, podem influenciar no surgimento, no aparecimento desses trombos. A obesidade também facilita o desenvolvimento desses trombos. Alguma exposição a fatores que possam ter gerado alterações no processo de coagulação, né? Nós temos alguns fatores de coagulação que são chaves, todos são importantes, mas existem alguns que são chaves nessa questão da coagulação, e quando eles sofrem alguma alteração por interferente externo, que altere, que mude a síntese deles, pode ocorrer o aumento, né, da chance do paciente desenvolver a trombose em si. Para as mulheres, a questão do uso do anticoncepcional, nós sabemos que ele aumenta esse risco. Então, você pode perceber que são vários fatores, não é um único fator. Quem possui a genética envolvida vai ter uma maior facilidade, uma predisposição maior para desenvolver a doença, né, a trombose. Não quer dizer que vá desenvolver. Tudo também vai variar de acordo com os hábitos. Né? Os hábitos vão dizer se esse paciente vai desenvolver algo no futuro, lá com a sua idade avançada, com outras questões de saúde talvez debilitadas, ou de forma precoce, em um período da vida que muitas vezes não surgiria se tivesse hábitos saudáveis. Então eu retomo a velha história: manter hábitos saudáveis auxilia na manutenção da nossa saúde. Ótimo, sabendo agora dos fatores de risco, vamos para os sinais e sintomas que estão presentes nesse quadro. Inicialmente, dor súbita na região, sem um motivo claro, por exemplo, você não se bateu, você não lembra
de ter se esforçado, algo do gênero. Vermelhidão no local, né? Vamos imaginar como normalmente nós vemos os relatos dos pacientes que tiveram trombose venosa profunda. Vamos lembrar das pernas, né? Então, a pessoa vai sentir uma dor naquela região, normalmente é na panturrilha, que é uma dor forte e contínua. Pode ficar vermelho a região, esquenta, ela tem um aumento da temperatura local, principalmente porque o sangue ele vai fluir com mais dificuldade, então ele fica mais retido nessa região e acaba assim fazendo também inchar. Então, vai aumentar de tamanho essa perna, ela vai sofrer um inchaço que é visível, é notável, nítido. Além de vermelho, pode ficar arroxeado. Também a pessoa, o paciente acometido, pode sentir esse membro enrijecido. Então, esse membro ele tende a perder a sua função, né? Vocês podem notar que esses sintomas que eu trouxe aqui, eles também são muito parecidos com os da inflamação, né, inflamação local. Então fique sempre atento se você já sabe que tem algum daqueles fatores de risco que eu comentei anteriormente e se você vir a observar essas alterações, esses sintomas, esses sinais no seu organismo. O nosso corpo ele dá sinais e a gente tem que saber observar. Então observe e qualquer coisa busque auxílio médico rapidamente. Isso é essencial para um bom prognóstico. E para o paciente, então, que descobre que tem um trombo, que descobre que é propenso a desenvolver trombos, o que temos de tratamento? Então, os tratamentos eles podem ser tanto medicamentosos, tratando o quadro em si e posteriormente utilizando então anticoagulantes que vão dificultar essa coagulação, né? Vão dificultar essa reação de formação de trombos. E aí, claro, os pacientes entram em outra questão que precisam se cuidar mais pelo fato de que qualquer machucado tem um tempo maior para coagular. Então, também deve ficar atento quanto a isso. E existem ainda tratamentos que requerem procedimentos cirúrgicos, né? Procedimentos invasivos, onde o médico terá que desobstruir e retirar esse coágulo, esse trombo que está obstruindo alguma veia, algum vaso importante do organismo, para que o paciente continue aí, então, vivendo. Eu espero ter esclarecido, então, algumas dúvidas. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima!